Bom, e agora voltamos para o nosso Cesta Básica, porque hoje é dia... Cesta Básica. Porque hoje é... Sexta-feira. E olha, gente, agora eu vou falar, infelizmente, dos produtos que subiram. Eu falei tanto dos produtos que caíram, mas agora está na hora de falar dos produtos que subiram. E o açúcar foi um deles. O açúcar, um saquinho de 5 quilos, teve uma alta de 3,49%. Por que, senhor Ramon? Pois, o açúcar ele tem o seu preço regulado pelo mercado internacional, não depende exclusivamente aqui da nossa vontade, do nosso desejo de ter mais ou menos preço para açúcar. Porque os grandes produtores de açúcar no mundo negociam esse produto em geral na Bolsa de Londres, né? Bom, resultado, isso significa que nós neste momento não temos condições de oferta de açúcar tão boas como teríamos em semanas anteriores. Agora, junto a isso, você tem que somar, por exemplo, no caso do Brasil, a grande parte da cana-de-açúcar não é dirigida exatamente ao açúcar, ainda que o nome seja esse, cana-de-açúcar, né? Mas é utilizada para a produção de combustível, né? O álcool usado nos automóveis. Até eu estava numa entrevista dizendo que eles cortaram totalmente a verba que eles tinham para investimento em usinas aqui no nosso país. Né? Isso, então quer dizer, você tem um quadro diferente, né? Em relação ao mercado de açúcar, exatamente pela baixa oferta. Por outro lado, a crise internacional tem derrubado o preço desse tipo de commodity, como de resto de outras commodities no mundo inteiro. Isso significa que nós temos a dificuldade momentânea em relação ao açúcar, exatamente não porque a nossa vontade seja essa ou seja aquela, mas sim porque a vontade que prevalece é do mercado internacional, uma vez que esse produto tem os seus preços regulados internacionalmente. Entendi. Aí pergunto para a doutora Gi, que agora é doutora Gi, né? Fala a verdade, não é Gislene, não, é doutora Gi pra gente, né? Nós já somos íntimas da doutora Gi. Pergunto para a Gi o seguinte, o que eu coloco no lugar do açúcar, por exemplo, na hora de fazer um bolo? Existe alguma coisa que eu possa substituir no lugar de fazer um bolo? Olha, essa parte, normalmente assim, pro paladar mesmo, as pessoas gostam do açúcar, né? É difícil você pegar algum outro alimento e falar, olha, coloca no lugar do açúcar. O que você pode fazer é reduzir a quantidade, que muitas vezes também se superestima a quantia de açúcar utilizada. Eu fiz a receita do bolo, eu reduzi a quantidade de açúcar. E ficou muito gostoso. Fica também bom, né? Fica muito gostoso, você não precisa usar sempre a mesma quantidade, né? Tá aí para os diabéticos, para as pessoas que querem fazer algum controle de calorias, também os adoçantes, que você pode substituir, dando atenção para os adoçantes que vão a chama forno e fogão, que precisam ser aquecidos, que não alteram o sabor, porque senão realmente provocam, deixam um gosto amargo. E o açúcar, assim, só como uma informação, Isabelle, uma colher de sopa tem mais ou menos, vamos colocar assim, em torno de 5 gramas de açúcar. Cada grama de açúcar fornece 4 calorias. Cada grama? Cada grama. Né? Então você tem aí uma quantidade de calorias bem alta. Então se você também pensar pelo lado da sua saúde, não só pelo valor do bolso, você pode economizar algumas calorias e também reduzir e colocar o seu paladar para não ficar tão adocicado. Hoje funciona substituir açúcar, por exemplo, para fazer um bolo, digamos, ou algum confeito em casa, substituir por mel da abelha? O mel, eu tinha pensado isso também, Ramon. Você leu o pensamento. O mel, sim, o mel é altamente nutritivo, tanto quanto o açúcar. É que assim, a maioria dos estudos mostram que as pessoas, assim, não é todo mundo que tem o mel em casa. Não, o mel não é muito comum, o mel é mais caro também, mel é mais né? caro. Então a gente tem opções, sim, mas de repente a gente pensar pelo valor, significa que é melhor você disciplinar o teu paladar a consumir menos açúcar do que você, por exemplo, é uma alternativa hiper saudável. O mel é super saudável, ele só não é indicado para gestantes, porque tem uma substância que pode estar presente. Então, gestantes que queiram substituir o açúcar por mel, não é legal. Pode dar alguma alteração gástrica. Mas é uma boa dica, o mel, sem dúvida, é não somente nutritivo. Você sabe que a gente estava falando sobre a questão de voltar a ser criança? E, gente, toda vez que eu vejo o açúcar assim num potinho, você sabe que eu tinha uma vontade louca quando eu era menor. Até hoje, às vezes eu tenho vontade, às vezes eu consumo. Às vezes eu paro e falo, Isabelle, não é hora de fazer isso. Eu fazia pãozinho, minha mãe fazia pãozinho na chapa, com açúcar e canela. Ai, gente, que gostoso. Que delícia. Pão francês tem que ser, senão não tem graça, sabe? Santa mãe. Nossa senhora, mas aí chega um determinado momento da vida que a gente não pode, né, ter esse prazer o tempo todo de consumir um pãozinho francês com açúcar e canela. Aí a gente tem que, segurar a onda. Não deve, mas você pode. Você falou a verdade. É verdade. Então, de vez em quando você pode fazer É verdade, é verdade.
O feijão também teve alta, gente, de 4,24%. 1 quilo de feijão, que a gente se baseia, né, num saquinho de 1 quilo de feijão, teve alta de 4,24%. E aí pergunto para o Ramon, hoje mesmo estava vendo uma reportagem na TV, falando sobre os grãos aqui do Brasil, né, a colheita de grãos. Eu pensei que fosse reduzir o preço, porque disse que a colheita parece que vai ser boa. Mas vai ser boa, mas nem tanto. Pois é, me parece que nem tanto mesmo. A previsão para esse ano da produção brasileira de grãos vai ter uma redução de mais ou menos 7 a 8%. Isso é um número muito, muito grande para um país que produz uma quantidade imensa. Só de soja? Como é o caso do Brasil. A nossa produção ultrapassa a casa dos 130 milhões de toneladas por ano de grãos. E nesse ano nós vamos ter, ano de 2009, né, safra 2008, 2009, vai ter uma redução de mais ou menos de 7 a 8%. O próprio ministro da Agricultura lembrou ontem, nas suas várias entrevistas em Brasília e tal, que nós vamos ter problemas em matéria de abastecimento de determinados tipos de grãos, especialmente no caso da soja, que o Brasil é um dos líderes da produção mundial, e também nos demais grãos. Milho, por exemplo, nós vamos enfrentar algum tipo de problema em relação ao milho. Agora, quanto ao feijão... Milho vai ficar mais caro também? Vai ficar mais caro, e os seus derivados, evidentemente. Agora, quanto ao feijão, talvez fosse razoável as pessoas passarem a verificar nos supermercados a oferta de feijão de outros tipos. Por exemplo, as pessoas estão acostumadas a consumir uma determinada... O carioca, né? Isso, é o mais consumido. Aqui em São Paulo, pelo menos, é o mais consumido. Já no Rio de Janeiro é o escurinho, né? No restante do Brasil, o que se consome mais é o feijão preto. Feijão preto, Em São Paulo é que é mais esse feijão chamado carioquinho. Aqui em São Paulo a gente só come feijão preto na feijoada, né? Isso, exatamente. Mas talvez seja o momento das pessoas pensarem um pouco nisso e buscar essa alternativa. Quer dizer, usar outro tipo de feijão para fazer a sua composição de mesa. O feijão preto pode estar mais em conta? Pode, porque primeiro que a região de produção, em geral, são regiões diferentes, as técnicas de produção são diferentes, e num determinado momento você pode ter preço diferente exatamente em função disso. Entendi. Portanto, a nossa dica vai na direção de que as pessoas consultem, né, quando forem fazer a sua compra, se o feijão carioquinho ou o feijão preto, com outro tipo, enfim, encontra preço melhor. Não necessariamente aquele que a gente está sempre acostumado. Entendi. Gi, podemos colocar outra coisa na mesa para comer junto com arrozinho? Porque geralmente a gente já gosta de um arrozinho, feijão, batata, um bife, né? Mas será que a gente pode colocar na mesa algo mais barato essa semana, que não seja o feijão? Olha, Isabela, eu estava aqui pensando, eu estou torcendo para o feijão abaixar, porque é o seguinte, ele é altamente nutritivo, tem uma combinação que a gente fala, você sabia que a nossa desnutrição no Brasil só não é pior por causa da alimentação do arroz e feijão? Sério? Sério, eles têm uma combinação, uma simetria tão boa, eles se completam eu sei. na absorção. Eu sei, eu adoro arroz e feijão, você também gosta, Ramon? Não, eu não sou de consumir feijão, incrível, né? Não ligo para feijão e tal. Quando eu como feijão, eu gosto de feijão preto. Agora, só para complementar, na América Latina inteirinha se come feijão e arroz. E é uma combinação perfeita. Dentro do organismo eles se combinam muito bem. Mas vale a sugestão. O que pode ser utilizado na família do feijão? Eu não sei dizer se está mais barato ou mais caro ou parecido, mas a soja e grão, que também fica muito gostosa. Ervilha. Ervilha, lentilha, grão de bico, tremoço, são grãos de uma forma geral. Porque é aquilo que a gente fala, às vezes ele pode subir um pouquinho, mas o benefício que ele traz ainda é muito bom. Entendi. Então o consumo de feijão é interessante porque, primeiro porque tem ferro, auxilia e ajuda no organismo. Fibras, é um alimento altamente rico em fibras. Então quando você tem um consumo diário de 1 a 2 conchas de feijão por dia, você já está suprindo mais da metade da sua necessidade de fibras, ou seja, se economiza, né, a mão em remédios para o intestino, aquele desconforto, aquela coisa toda. Entendi, gente. É altamente saudável. Entendi. Olha, eu queria que a Gi agora passasse pra gente, Ramon, porque a gente tem que anotar todas as receitas que ela dá, né? Isso é importante. Não é? Aliás, você já tomou seu suco com refrigerante essa semana? Já. Você substituiu? Eu boto refrigerante zero, light, essas coisas aí. Ai, tá valendo. E eu sei que não resolve, gente, sabe? Mas não resolve do ponto de vista técnico. Mas a minha consciência fica gelada. Então, eu vou em frente. Eu queria então que você desse a dica de hoje. Qual é a receita que a gente vai passar para quem está nos assistindo? Qual que é a receita que a gente pode passar? A gente tem uma receita de bolo de banana. Bolo de banana? Bolo de banana. Adoro então, bolo de banana. O que eu peguei? Eu aproveitei a dica da semana passada do pão. Então você pode torrá-lo, fazer uma farinha de rosca e você fazer essa mistura. Então você pode utilizar a banana, que está com um preço bacana, e também o pão, que vai virar a farinha, e você faz essa mistura. A dica é, misture primeiro a banana, os ovos, o óleo,
separado. Você liquidifica tudo isso, faz um liquidificador e depois numa vasilha você mistura junto com a farinha, o açúcar e o fermento. Então, deixa eu só passar para quem está nos assistindo, olha, pão de banana, que é o que a gente está ensinando. Os ingredientes que você precisa são 5 bananas maduras, 4 ovos inteiros, 1 xícara de chá de óleo, 4 xícaras de farinha de rosca, 2 xícaras de açúcar e 1 colher de sopa de fermento. Aí você prepara tudo isso baseado nas dicas que a gente deu e com certeza, além de você economizar, porque a banana está mais barata essa semana, você vai, ó, se deliciar, se lambuzar com esse pão de banana. Obrigada, Ramon, pela participação, viu? Obrigado, meu. Obrigada e um ótimo final de semana para você. Para nós todos e para os amigos de casa também. Obrigada, com muito dinheiro no bolso. Com muito dinheiro no bolso. E com muita economia e muita sabedoria na Obrigada, alimentação. viu, Gi? Obrigada pela participação. Qual é o nome desse amigo que você disse que nos assiste do restaurante? Reinaldo. Reinaldo. Um beijo pro Reinaldo, viu? Obrigada pela companhia aqui conosco. Beijo para vocês também. Obrigado. Aproveita o fim de semana, hein? Obrigado. Obrigada.